Bom dia! Que a presença poderosa do Espírito Santo inunde a sua vida, inunde o ambiente onde você está, que a unção poderosa do Espírito que despedaça e quebra todo o jugo, venha quebrar todas as correntes, todas as amarras, tudo aquilo que está a bloquear a sua vida, tudo aquilo que está a impedir você de caminhar para os propósitos e planos do Senhor. A vontade do Senhor para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Que você hoje possa alinhar a sua mente, coração, corpo, alma e espírito, todo o seu ser. É esta vontade soberana. Se esta é a vontade, se esta é a sua vontade, se você quer, se você crer, você verá a glória do Senhor. Eu abençoo a sua vida com paz, abençoo o seu dia com paz, com alegria, com prosperidade. Que o Senhor possa conceder os desejos mais profundos do seu coração para que a sua alegria seja completa. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. É no nome do Senhor Jesus que eu faço todas estas coisas. Em nome do Senhor Jesus abençoo a sua vida. Amém? Glória a Deus por mais um dia na presença dele. Estamos aqui nesta série de mensagens a falar acerca de confiar em Deus além do medo. Quantas vezes o medo, o receio, às vezes consciente e inconsciente, o medo de avançar, o medo de passar pelo mesmo que você já passou lá atrás, o medo de ser ferido ou ferida ou abandonado, ou de passar por dificuldades que passou atrás, quantas vezes o medo tenta atrapalhar você? Então, é confiar além do medo. Este é o tema da nossa série de mensagens. Estamos a desfrutar daqui dos exemplos de Moisés. Estamos a estudar aqui acerca de Moisés. Lembre-se sempre de partilhar com alguém estas mensagens, porque você pode salvar uma vida. E quando você tiver um encontro com o Senhor vai ver, olhar para si e dizer assim: servo bom, fiel e prudente. Essa semente que tu colocaste na vida de alguém salvou esta vida, sabe? Eu já fui salva, abençoada por sementes que às vezes partilham comigo. Então seja generoso também, partilhe esta mensagem com alguém. Partilhe o canal também se puder. Eu agradeço, Jesus agradece, porque o conteúdo aqui é saudável, é tudo consagrado a Deus, é tudo feito dentro de equilíbrio, dentro da verdade de Jesus. Hoje o título da nossa mensagem é Confiar em Deus na inadequação. E aqui em Êxodo 4:10 diz: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, eu vou repetir, disse-lhe o Senhor, e é o que o Senhor está a falar para si também: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Sabe? O que Deus colocou dentro do seu coração talvez seja algo que o sonho que Deus colocou, o propósito, o projeto, talvez sejam outras coisas, talvez Deus colocou no seu coração. Eu ouço muitas pessoas, e às vezes pessoas inclusive têm dificuldade em orar, muitas pessoas têm dificuldade em falar de Jesus para outros, muitas pessoas têm bloqueios até de partilhar uma mensagem. Por exemplo, eu estou aqui a gravar o devocional, há pessoas às vezes que ouvem e sentem um bloqueio dentro delas de partilhar, pensam que a pessoa não vai aceitar. Mas sabe quando você faz essa coisa pequena, daqui por uns dias, você já está a fazer os seus próprios vídeos e a partilhar os seus próprios vídeos com as pessoas. Mas é necessário às vezes fazer algo pequeno, porque isso estimula a sua fé. Ir dando passos, sendo fiel no pouco e sobre o muito eu vos colocarei. Então, às vezes, o pequeno passo que você precisa dar de coragem vai desbloquear, vai trazer para você mais confiança. E isto não tem a ver com a sua força, nem com o seu poder, porque repara que o que é que Deus falou para Moisés: eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então, muitas vezes as pessoas estão bloqueadas porque elas estão bloqueadas às vezes aos traumas, a memórias. As pessoas às vezes olham tudo para
olham com o olhar da carne, e por isso esta mensagem hoje está a vir para você. Olham com o olhar das suas limitações, olham para as suas debilidades, olham para os seus traumas, olham para alguns acontecimentos que tiveram na sua vida, algumas palavras até que ouviram. Pessoas, não faças isto. Eu confesso que eu já repreendi milésimas de palavras, já ouvi muita coisa. E as palavras têm poder, e se você não as repreender, por exemplo, imagine que você agora, você tem um chamado de Deus. Olha, filho, começa a fazer a trabalhar para mim, a fazer alguma coisa para mim. Mas você olha para a sua situação e você pensa assim, mas a minha voz, ou você começa a olhar para a sua voz porque alguém lhe disse que a sua voz não era boa, que mais valia estar escalado. Então, isso é um bloqueio. Fica aí, mas que Jesus possa quebrar, no nome do Senhor Jesus, sejam quebrados e destruídos todos os bloqueios, todas as palavras de maldição na sua vida, contra o propósito que Deus tem para si, são no nome do Senhor Jesus, é no nome do Senhor Jesus, completamente dissipadas e destruídas agora. Se foi Deus que chamou você para fazer algo para Ele, não se preocupe. Ele estará com você. Sabe o que é que você precisa todos os dias da sua vida? Para cozinhar, para cuidar do marido, para cuidar da esposa, para cuidar dos filhos, para cuidar do seu trabalho, para cuidar do seu ministério. Você precisa da presença de Deus, você precisa que Deus esteja consigo. E aqui o segredo é precisamente o que a boca de Deus falou, para a própria boca de Deus falou com Moisés. Agora vá, eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Aqui em 2 Coríntios 3,5 diz o seguinte: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu vou repetir, não que façamos alguma coisa, não que possamos reivindicar qualquer coisa com os nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é quem nos capacita quando nós nos sentimos inadequados. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá favor e graça para fazer, para ir, para calar, para falar, para cuidar, para pastorear, para ministrar. Todo o dom, toda a boa dávida e todo o dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do Senhor. Isto é o que está escrito. Então, sabe porquê que Deus escolhe pessoas assim como Moisés, Moisés era gago? Para que a glória não seja do homem, para que seja de Deus, porque quando nós nos sentimos fracos, aí vem a força de Deus. Aí vem o poder de Deus. Aí Ele se manifesta através da nossa vida e nós podemos dizer assim: não fui eu. Eu confesso-lhes, quando eu escrevi o primeiro livro, eu não era muito boa de escrever no computador, eu não sabia abrir uma página no Word, eu não sabia fazer nada. Mas Deus disse faz, e Ele me capacitou. E quando é Deus que está a fazer realmente, Ele vai capacitar você. E o nome dele vai ser glorificado. Então repara aqui, Moisés não sabia falar. E ele criou através da mão de Deus, as leis que governavam, ainda hoje em dia, muita gente é governada pelas leis de Moisés. As leis que nos trazem ali um sinalizador, que nos dão algum discernimento, não é? Do que é certo, do que é errado. Moisés sentia-se inadequado. Ele disse, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. E Ele abriu o mar vermelho. Então Deus sempre vai capacitar você, Ele vai colocar as pessoas certas do seu lado, Ele vai lhe dar as ferramentas certas. Moisés não mandou o mar vermelho abrir-se, Ele colocou o cajado lá. Então Deus vai lhe dar as ferramentas certas para si, para você viver o propósito do Senhor.
confiando em Deus, na adequação. Talvez você se sinta uma pessoa completamente inadequada. Talvez você até tenha um chamado para cantar e só porque ouviu alguém a dizer que você tinha uma voz horrível, você parou. Talvez você seja uma pessoa que tem um espírito de oração consigo, que Deus derrama um espírito de oração sobre todas as pessoas que estão aqui comigo, porque eu sei o que é que eu ouço as pessoas a pedirem-me, pessoas que não conseguem, pensam que precisam ter uma oração muito elaborada, têm medo de não orar, de não conseguir orar bem, mas nós não sabemos orar como convém, mas Ele próprio, temos um intercessor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é o Senhor Jesus. Então Ele sempre coloca em Deus, qual é que é o segredo? É nós aceitarmos que Ele está connosco, aceitarmos a presença de Deus e estarmos na total dependência dEle, até para a nossa vida profissional. Talvez Deus abriu uma porta de emprego para você, você está a ter uma oportunidade, porque você tem uma crença limitante, porque passou por algum trauma em algum emprego, você não está a aceitar essa porta porque se sente incapaz. Mas se Deus colocou você dentro dessa empresa, se Deus até vai subir você de cargo, se é Deus que o está a fazer, aceite. Deus vai capacitar você com graça. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui. Quero abençoar cada vida, Pai. Que o seu favor e a sua graça venham sobre a vida de cada um. Que o Senhor mostre a esta pessoa que talvez até está confundido acerca do que ouviu da parte de Deus. Eu peço que o Senhor traga discernimento também para as pessoas, porque às vezes as pessoas ouvem a voz da alma e a voz da alma é enganosa. O coração é enganoso, mas a voz do Espírito às vezes nos chama para fazer coisas maiores. E é esse mesmo Espírito que nos capacita, e eu sinto aqui a presença dele, sinto aqui a unção do Espírito, e é esse mesmo Espírito que nos capacita, que nos coloca as palavras na boca, que nos dá as instruções acerca dos passos que devemos dar e quando devemos parar. Então sinta-se em nome do Senhor Jesus abençoada por Deus, iluminado, iluminada por Deus. Em nome de Jesus, abençoe o seu dia.